Olá, minha Amores da gente, minha muito boa vida. tarde. Chegamos por aqui na sua tarde. Muito boa tarde. O que houve que você entrou caladinho? Tá esperando vocês falarem. Ah, foi isso? hoje Nunca foi. acontece. O que aconteceu? Fala, minha gente. Ai, Pronto, agora Você sim. tá né? bem? Não, eu tô bem. Será que a febre... Ih, a Não, febre. não tá com febre. 37,5 agora já é febre, né? Se alguém tivesse com febre aqui, seria eu, mas não estou. Tá só Só um pouquinho resfriado. resfriado. É, acontece com as Pegou- melhores pessoas. pegou o Os alecrim alecrins dourado. também. Aham. Não, mas pode ver, só fazer mais perguntas, a febre, o gripe dela, o resfriado é diferente. Alecrins também ficam resfriados. né, Alecrim meus amores? resfriam, viu, gente? Aham. Um resfriado dourado. É, mais douradinho. Mas é bom se preparar para os próximos eventos aí, porque vai ficar resfriado, então virá o fim. Alguma coisa muito estranha. Ai, ai, ai. É verdade. Ele prepare. disse que em mais de 2 anos é a primeira vez que eu fico resfriada aqui. Pois é. Mas enfim, O que virá é o por aí, menos. né? Como em todo grupo, né? Depois disso virá É. o fim. É, como em todo grupo. Se tem alguém que nunca fica doente e outros que sempre ficam, você já sabe quem é que tá adoecendo. Verdade, né? Será que a gente tá adoecendo ela agora? É, ou não. Eu seria a causa, mas meus amores, não é disso que a gente vai falar. Não é não, é nada agosto disso. cinza. Qual que é o seu ponto de vista? Meu ponto é... Ah, piada boa, interna, hein? Boa, hein? Seu ponto de vista é sobre... Catarata. Catarata. É disso que se trata o programa de hoje. Agosto cinza, né? Esse mês que foi escolhido aí para trazer esse alerta sobre os cuidados com os nossos olhos, especialmente falando hoje sobre a catarata. E o que é a catarata, né? Essa é a primeira pergunta É, que eu vou fazer é. para o especialista. Exatamente. Que está aqui, ó. Tá, ó, já coloca ele aí. Tem uma na camadinha tela. branca que aparece na Doutor vista, por quê? Fábio, junto com Abinal Júnior, responderão a esta pergunta, o que é catarata? Eu já fiz a minha Sendo pesquisa que o Abinal não, você já lá. fez consulta com ele. Consulta também, Antes de começar foi. o programa, estavam lá conversandinho sobre o tema e muito mais. Fazendo Viu? perguntas tais como aferir a febre, aferir a temperatura, medir a febre, não medir, 37,5, 37,8. Menino, uma conversa de doutor para doutor. Não é? Olha, Aham. perguntou até sobre Foz do Iguaçu. Foi. Eu tô tentando aumentar aquele... Tudo que Ei, ele quis saber eu sobre tô- catarata. Eu tô perguntou tentando aumentar Viagra, aquele tudo. nível daquela frase, de Niagara médico Falls. e louco, todo mundo tem um pouco. Essa que é a proporção, não Então, é? agora eu tô tentando equilibrar um pouco É, aqui, quer ser um ó. pouco mais De médico. Um pouco mais de médico, vamos lá. Doutor Fábio já apareceu na telinha? Já está por aqui com a A gente? gente tá não com a deixou gente. falar Aê, agora sim. muito bem. Daqui a pouco vem pra cá. Também tem Josemara Mais, É gente. bom Bem. lembrar que, ao contrário do Abinal, o Dr. Fábio é médico. É, exatamente. calma, Essa é a parte É. que É, sobrepõe, sim. E né? não pouco- tem nada de louco. É, a gente vai saber durante o programa. Brincadeira. Falou um pouquinho. Ele é bem mais médico do que louco, pode Então, ter certeza. repetindo, doutor Fábio, convidado de hoje, disposto a responder as suas perguntas caso você tenha dúvidas. Oftalmologista, é isso, né? Isso. Oftalmologista está aqui no programa com a gente. É Falar só para sobre organizar as catarata, informações, né? tá? Fala sobre catarata, Isso. aquela coisinha branca no olho, mas o que é aquilo? É uma camada que aparece? Aham. É na frente? É por dentro? Como é que faz para a Identificar. cirurgia? Identificar, né? Quando é necessário operar? O É quanto só em prejudica pessoas a mais visão. velhas ou só em pessoas... Ou acontece em pessoas Conosco. mais novas também, conosco, né? E aí? Ai, ai, tem Ela Josemara Mai trazendo notícias hoje também no Mais Info, ela está com a gente e tem a sua participação e sua interação. Tem a história de uma mulher que ela vai contar como foi a experiência dela na cirurgia da catarata, tá? Essa história que ela vai contar pra gente também tem a sua história, que pode contar, relatar ou fazer perguntas no nosso WhatsApp, que é o 983-150249. Tem isso e muito mais no programa de hoje, que Muito só mais. está começando agora o seu Entre Família. 30 segundos e a gente já está de volta. Ô, Nancy, E aí? aqui. Quem volta? Voltamos. Todos nós, Todos voltamos. nós, juntinhos. Felizes por estar com você mais uma vez aqui na Entre Família. Bem amiguinhos, bem felizes. Beijo no coração de quem está chegando agora, conhecendo a Novo Tempo agora. Estava zapeando de canais aí, ou por indicação de alguém, chegou aqui na TV Novo Tempo. Que coisa boa, fica com a gente, porque aqui você vai aprender na TV Novo Tempo, no Entre Família, e ao longo de toda a programação vai aprender muito sobre família, relacionamento, espiritualidade, saúde, a nossa conexão com Deus, com a família, com o próximo, enfim, que vem tudo daquela fonte que é o nosso grande Deus, que é Cristo Jesus. Então fica coladinho com a gente, você vai aprender muito. E hoje sobre
catarata da Neide. Quando o mundo começa a perder a cor. Vamos saber mais dessa dificuldade que tem sido a experiência de muitas pessoas pelo Brasil. Por isso, pensou-se o mês de agosto como o mês cinza, chamando a atenção para esse tema. Nós vamos conversar hoje, como já dissemos e repetimos agora, com o oftalmologista Dr. Fábio, tirando as suas dúvidas. Tem alguma pergunta? Então manda pra gente lá no 983150249. É hora de você fazer aquela consultinha básica. Só manda a sua pergunta aí no nosso WhatsApp e nós vamos respondendo a você ao longo do programa. Manda sua pergunta e olha, eu digo para você porque não conheço, não sei se você conhece algum problema que desaparece com silêncio. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente enfrenta e é uma pergunta que a gente precisa fazer aqui também é se não tratado, evolui para o quê? Isso é algo muito sério. É uma cataratinha? Enfim, mas hoje é a oportunidade de tirar suas dúvidas. Repetindo o telefone para você, 12-98315-0249. Mas antes de tudo isso, tem mais info com você, Jacemara Maia. Cheguei, E chegou a tempo, né? Cheguei a tempo. Legal. Boa tarde a vocês, boa tarde, pessoal Ju. de casa. Deixa eu contextualizar. Hoje o pastor está muito feliz, porque geralmente a gente cobra ele porque ele chega atrasado. Hoje ele me viu chegando atrasado. E, gente, o sorriso dele, ele... Jacemara, você está atrasada. Eu, gente, esperou por essa oportunidade. Eu quero dizer para Mundo dá vocês que voltas. chegar atrasado é um negócio tremendamente relativo, né? Porque Jesus está atrasado? Só pelo fato de você estar esperando, não quer dizer que a pessoa esteja atrasada. Chegou 4 dias depois do enterro e chegou na hora certa. Eu e Jesus somos diferentes? Sim. Sim. Mas há uma base para a gente começar a discussão. Ele é meu modelo. Pra Maravilhoso. você ver que é ousadia, né, esse pastor. Gente, mas voltando aqui, você viu que tá diferente o nosso cantinho do Mais Info. Pois bem, hoje eu vou falar de uma notícia a respeito da Sociedade Brasileira de Pediatria, que alterou aí a definição de febre para 37,5 graus. A gente vai conversar um pouquinho mais depois da vinheta. Hoje a gente começa o Mais Info falando sobre algo que tem aparecido bastante nesses dias frios e que, como sempre, gera preocupação nos pais: a febre nas crianças. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a febre é responsável por cerca de 20 a 30% das queixas em consultórios pediátricos. Apesar de não ser uma doença em si, ela é um sinal de que algo não vai bem. É o aumento da temperatura como reação natural do corpo para combater agressores como vírus ou bactérias. Geralmente, a febre vem acompanhada de outros sintomas, como as mãos e pés frios, sensação de calafrios ou respiração mais rápida. Até pouco tempo, a Sociedade Brasileira de Pediatria considerava febre quando a temperatura ultrapassava 37,8 graus. Mas agora, o valor caiu para 37,5 graus na medição pela axila da criança. Ou na fase adulta também. Essa atualização segue a prática internacional, que também adotam 35,5 graus como referência. Mas qual a importância dessa mudança, Jô? Porque assim ajuda a identificar possíveis infecções mais cedo, permitindo uma intervenção rápida e evitando que o quadro se agrave. Agora eu quero te mostrar, tenho aqui comigo já um termômetro, que é fácil, você vai lá na farmácia e compra. É necessário que todo mundo tenha em casa. Eu estava até brincando com a Tati, que o ano passado, gente, eu usei isso aqui tanto. Este ano eu falei, gente, será que ainda tá pegando? Nem usei tanto assim, qualquer coisa eu impresso para vocês. Boa. Mas é importante você ter um em casa, comprar um, para sempre que precisar, conseguir medir a temperatura do seu filho, colocar na axila, tá bom? E aí, se marcar 37,5 graus, observe o comportamento. Se ela estiver ativa, brincando, se alimentando bem, pode ser que não precise de medicação, mas se houver choro constante, criança está irritada, falta de apetite ou se parar de urinar, é um sinal de alerta e deve procurar um médico. Enquanto isso, gente,
Água sempre, viu? Ajuda a diminuir a temperatura da criança. Ah, mas eu vou fazer tal coisa, tal isso. Hidrata a criança, não deixe de hidratar. Por mais que muitas vezes a criança recusa, não quero água, não quero comer, mas sempre hidrate o seu filho. Outra opção também importante, gente, é que, se possível, coloque uma roupinha mais leve. Eu sei que tá frio, os pais ficam ali com o coração apreensivo, aí a criança fica, gente, eu tô com frio, mãezinha, eu tô com frio, ou tô com calor, enfim, como que faz essa situação? Coloca uma roupinha mais fresquinha, tá bom? Como esse aqui, ó, filho da nossa diretora. Tem um cheirinho de bebê, coisinha linda. Gente, então coloca uma blusinha mais fresquinha, tá bom, pra criança. Não deixa ela de bermudinha, a blusinha só de regatinha. É bom ter pelo menos uma parte para cobrir, mas seja leve para ela poder se movimentar e não deixar desconfortável. Outra opção muito interessante, gente, é a compressa. Um paninho mesmo, aquele que você usa para o rosto ou para a criança mesmo, que é da boca. Vá lá, coloca numa água fria e coloca na testa, na axila ou no pé mesmo da criança para que ajude a tirar um pouco a febre. E claro, gente, alimentação, mas meu filho não quer comer, se ele aceitar comer, dê de preferência a frutas. Por mais que quando a criança é doentinha, a gente quer fazer o gosto dela, né? Ai, mãe, eu quero tal coisinha, eu quero um bolinho de chocolate. O que a mãe fica com o coração apertado. Mas diante da situação, gente, ó, uma maçãzinha, uma frutinha faz toda a diferença. Agora, algo que eu descobri recentemente, que não foi feito na minha época. Banho frio, gente, gelado, não. Tá bom? Não pode, de jeito nenhum. Tem que ser exatamente choque térmico, Abinão, não pode. A criança fica desconfortável, dá calafrios, então tem que ser banho mornos. Eu não sabia, porque o meu, quando eu ficava com febre, coloca aí, tá, gente, chuveiro bem gelado pra sair. Saía assim, tremendo. Né? Curava ali na fase brava mesmo. Mas não, gente. Curava a febre ia embora de medo, né? De medo, exatamente. Ou voltava pior. Ou seja, vocês são sobreviventes. Somos sobreviventes. Sempre assim, até com meu marido tava com febre, eu falei, vai meu filho, coloca lá no gelado e vai com tudo que ajuda. Mas cuide, Gil, é banho morno, não coloca o seu filho, a não ser que você queira usar água geladinha para colocar aqui na testa do seu filho, tá bom? No pescoço, na virilha mesmo da sua criança, para poder minimizar a febre. Mas tá, Jô, quando então eu devo procurar um médico de fato? Febre em bebês menores de 3 meses, febre acompanhada de manchas na pele, sonolência ou dificuldade para respirar. Febre que persiste por mais de 72 horas também é importante você levar até o médico. Ou qualquer mudança significativa no estado geral da criança. Se ela apresentar algo mais que a febre, é importante que você leve. Mas aí fica o sinal de alerta. Agora já tenho essa alteração. Eu estava dando uma olhadinha nos comentários das pessoas sobre em relação a essa alteração, essa mudança. E muitas mães falaram, ó, deu 37, já é febre para mim, não tô esperando o que vem depois do ponto. 37 já tô cuidando da minha criança, então é importante ficar bem alerta, né? Verdade. E é interessante a gente olhar para esses pontos aí também, para a gente já não tacar remédio de imediato, né? Como você comentou, Jô, deu 37 graus e meio, a criança tá animada, enfim, tá mais disposta, talvez segura a medicação, porque ou até, acredito que alguma medicação natural mesmo, um própolis, dependendo do que for, né? Não sei, vai de cada caso também, mas eu digo, para não já atacar remédio, porque em alguns casos começou a ficar febril, remédio, mas o corpo precisa agir em alguns momentos, porque se vem a febre, é porque algo está errado ali no organismo e o corpo começa a lutar contra isso, né? Para trazer a melhora, aquece a temperatura para matar algumas... É isso, né? O doutor Thalia até pode me ajudar. Algumas bactérias, anticorpos, enfim. Eu tô achando muito bonito isso. Tem um médico aqui na nossa frente e a gente... Não, eu tô olhando para a câmera e olhando para ele enquanto ele está fazendo assim, beleza. Daqui, ó, aí se ele fizer assim, eu paro. Médico louco, não, de médico, jornalista, bombeiro, policial, todo mundo tem um pouco, mas depois, né? A gente tem filho, YouTuber, né? Influencer. Mas depois a gente tem filho, a gente vai descobrindo tanta coisa, né? Você, minha amiga que está do outro lado aí, você também, né? Já vai descobrindo aquele chá que a mãe ensina, que não sei o quê. Esse lance do banho gelado, eu não sabia que não podia mais. Então, fez isso com seu filho? Não, Samuel não deu podia mais. Samuel não. É que nunca foi. Nunca pôde. Eu nunca dei do Samuel. Tomei? Já. Mas nunca dei do Samuel, não. É que a pessoa usa ali a lógica, né? Tá quente, vamos esfriar. banho frio, gelado. Então
Então vamos ver o que dá, qual é o resultado disso tudo, né? Mas é importante ficar O corpo tá atento. cheio de bichinhos, né? Quem conseguir sobreviver ao banho gelado, pronto. Tá ali. Pronto. Seleção natural da febre, né? Resolvido. Quem sobreviver... Pode ser que um bicho grande, que é que o maior sobrevive, é uma lógica ali. Pode ser que não, né? Ligue pro seu médico. Vá Eu ao tava até conversando com a Jéssica, pediatra, agradeço a ela que ela forneceu essas informações para mim. E eu falei assim, tá, mas em um momento pode dar um remedinho natural, ela, Jô, água. Dá água, certo. alimentação, faz o que é o processo natural mesmo. Viu que não conseguiu, não baixou a febre da criança, apresentou outros sinais, pronto, leva para o hospital, porque realmente pode ser, é um sinal de algum problema aí que tem na criança, né? Muito legal. Obrigado, Jossi. Obrigado, Binal. Valeu. Precisando, estamos às ordens. É meu WhatsApp, vou deixar o meu Instagram na tela, vou deixar uma caixinha de perguntas lá para quem quiser perguntar mais. E você vai descobrir, você vai, Google se você fizer, você vai pegar seu telefone e agradecer o primeiro médico que você vê na sua frente. Muito bom, gente. Maravilha, esse povo é alegre demais, né? Eu fico por aqui, o bom é que depois dessa ilustração me sobrou a água. Boa. A maçãzinha, o termômetro já é meu. O filho não é meu, então eu devolvo esse feijão pra vocês. Mas quem sabe a camisetinha da criança aí já é uma inspiração. Um sinal, né? Um Aí, sinal, uma profecia, tal, inspiração. Quem sabe? Pai. Mãe de profetas. Gente, Bom, como que beijo. pode? Querida, até mais. Um Valeu, beijão Jô. pra Vai, você aí de Sérgio. casa. Não tem filho, por enquanto não, só na base da oração, gente. Cadê Tudo o de bom Sérgio? pra vocês. Um bom programa. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Tchau. E eu vou, nesse momento ali, conversar com o especialista. Agora sim, né? Um Não, médico mesmo. Ele ia te Ele entrevistar. está com isso. Não, eu vou pra cá, Viral. É só falar que rapidinho já vou pegando aqui, ó, chat. Olha, eu queria falar pra você que tá nos ouvindo, mas com uma ênfase especial hoje, o Dr. Fábio é oftalmologista. Olha que importância isso dá. Seja muito bem-vindo. Bom, pastor. É bom ter você aqui. Sabe que você nos dá segurança, porque você viu o que seria de nós se você não tivesse aqui. Não, mas tá tudo correto Você aí. tava só... Ufa. Inclusive, Ufa. se eu puder contribuir um pouquinho, Pode, por essa favor. questão da febre é como se você tivesse muito frio. A gente está vivendo um momento frio. Dá vontade de fazer as coisas? Não, a gente quer ficar na cama. O corpo é da mesma forma. Então, o que o corpo faz? Ele eleva um pouco a temperatura para estimular todas as células a brigarem contra o vírus, a bactéria, aquela coisa toda. Só que quando passa de uma temperatura, essas células que iam trabalhar bem, elas Começa a trabalhar mal. começam a morrer. Morrer. Então, por isso que a gente tem que abaixar a febre quando ela passa lá para cima. Mas aquele comecinho, 37, 32, É ótimo. importante deixar o organismo ir trabalhando e matando ali o vírus, a bactéria, qualquer coisa que seja aí. Mas é aflito, né? A mãe, o pai, a gente que tem filho sabe que quando está com febre, fica moadinho. Porque assim, como que eu acerto? É isso aí. A gente fica nessa e nem sempre a gente tem uma Binal perto da gente, né? Pra estar lá ajudando, isso é muito legal. Mas, Praticamente de novo, CRM. agradeço por estar aqui, isso, já começando a falar de febre. A gente pode começar essa Regional conversa dos definindo catarata, né? Sim. Pastor, a catarata é uma coisa que dá muita dúvida para todo mundo, né? Então a gente tem aqui, será que aquela pelezinha que cresce, como é que é isso? A catarata nada mais é do que uma lente interna do olho, a gente não consegue ver e com o tempo ela vai ficando opaca. Não só necessariamente com o tempo, mas também, principalmente, quando a gente vai ficando mais velho, a partir dos 60 anos. Então, acho que para ilustrar, imagina que é uma janela e essa janela vai ficando fosca, gradativo, até uma das perguntas que você fez ali, se a gente não faz nada, ela vai tampar por completo o blackout. E aí não passa mais luz, o paciente está cego. Você sabe que a principal causa de cegueira reversível que tem uma atuação no mundo hoje ainda é a catarata. Ou seja, a principal causa de cegueira é aquela que não precisava. Que não precisava correr e aí a pessoa vai deixando ou por uma negligência ou às vezes por falta de recursos, né? Graças a Deus, cada vez mais a gente tem esse acesso, mas há um tempo atrás, se você perguntar para pessoas de 60 anos, eles vão falar que na infância eles nunca viram um médico, né? Não passava. Hoje já é mais comum as pessoas passarem no médico e irem fazendo esse... Para deixar bem didático, então a catarata ela é, em essência, um desgaste por uso. Perfeito. Então eu estou aqui, eu estou usando, Eu não diria que é mas por não uso. significa que é igual por para tempo. todo mundo. É por tempo. A pessoa vai ficar, se ela ficar com o olho fechado a vida toda e abrir aos 70, ela vai ter catarata também. Natureza caída. Exatamente. Eu falo que assim, cabelo branco, ruga, perda de audição e talvez um pouco de perda da visão. Todas são coisas que vão acontecer com a senilidade, né? Ficando mais velho. Muito legal. Eu só queria falar para você que está me ouvindo que o Dr. Fábio, que é o meu
meu oftalmo. Não tem outro, tem que ser só você. Não, você ele é por escolha. Ele falou a mesma coisa sobre eu não enxergar De perto. de perto, né? É coisa de quem tem olho. É isso aí. E é Velho. muito legal. Olho já gasto. Hã? Já gasto, essa é que a natureza é Depois caída. dos 40, a gente começa a perder a visão de perto. E depois dos 60, costuma começar a catarata. Exatamente. Como que a pessoa... Tem uma pergunta antes, você gosta de chá? Eu gosto. Então, Lá em eu vou casa ler- a gente tem um hábito muito Qualquer grande. Qualquer um. A gente toma sempre um chazinho aí na hora de dormir. Ó, enquanto vocês tomam um chá, sabe Tô outra servindo coisa ainda, aqui, ó, mano. que eu como tô quase tirando já o meu CRM, né, Darleide? Conselho Regional dos Malucos. Conselho Regional dos Malucos. É, e Mas é agora que eu descobri- foi reforçar o comportamento, agora a gente tem problema. Sabe o que eu descobri mais aqui, pastor Aleixo? Que o diabetes, ele também pode, claro, a gente sabia já que ele pode trazer cegueira, mas também a catarata, né? Quem tem diabetes pode, né, doutor, ter catarata também e se você está passando por alguma situação assim, quem sabe está com diabetes ou não, mas não quer correr esse risco, sabe o que você faz? Vamos cuidar da saúde? Vamos, ó. A Máquina Humana é a revista Esperança Novo Tempo que nós preparamos com todo o carinho para você. Pois é, a Rede Novo Tempo de Comunicação preparou esse material para enviar para você que gosta de cuidar da sua saúde ou você que deixava, não, tanto faz, tal, comeu docinho aqui e ali. Eu mesmo já sou um que apaixonado por doce, mas Darleide é a prova aqui que pelo menos enquanto a gente está no programa, Tá super eu cuidadoso. estou cuidando mais dessa questão do açúcar. Em casa também a gente está reduzindo bastante, porque a gente sabe, né? Saúde, vamos cuidar? E na revista Máquina Humana você vai entender diabetes, um inimigo silencioso. Vai entender também sobre a inflamação, amiga ou vilã. A inflamação, sabia que ela pode ser boa, mas também pode ser ruim, né? Que a inflamação... não vou contar tudo, você vai ler aqui na revista Máquina Humana. Peça pra gente agora pelo telefone que aparece aí na sua tela. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e peça agora, você vai receber gratuitamente. Abinal, é só para quem é Anjo da Esperança para receber essa revista? Não. É para quem é adventista? Não. É para todo mundo, para quem é anjo, para quem não é, para quem é adventista, para quem não é. Qualquer religião, não importa, é só você entrar em contato com a gente por esse telefone que eu te passei e dizer, eu quero a revista Máquina Humana, acompanhei lá no Entre Família. O pessoal já vai te atender com todo o carinho e enviar gratuitamente para você, tá bom? Já foi pago pelos Anjos da Esperança, então agora é só você receber. Muito bem. Agora nós vamos para o intervalo, dando esse tempo de você ligar para a gente e pedir a sua revista, que vai chegar aí na sua casa pelo correio, sem pagar nada por isso. E na volta, nós ainda temos o tempo de você tirar dúvidas sobre a saúde dos seus olhos, especialmente sobre cataratas. Por exemplo, a cirurgia é dolorosa? É difícil de fazer? Como é a recuperação? Vamos até conhecer a história da Dona Maria. Ela fez a cirurgia e como será que foi a recuperação? Como ele está agora? Nós vamos e voltamos esperando você. Até já. Então, hoje a nossa conversa por aqui é sobre catarata, no mês de agosto, chamado agosto cinza, para chamar a atenção dessa necessidade que muitos têm de recorrer ao médico, fazer a cirurgia ou de antecipar, de prevenir. Será que dá para prevenir? Você pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp 983150249. Dr. Fábio, oftalmologista, está com a gente e vai responder as suas perguntas ainda no programa de hoje, não é, Binal? Verdade, Darleide. E também nós vamos agora conhecer a história da Dona Maria, que a Darleide tinha comentado um pouquinho antes do intervalo. A Dona Maria, que idosa, recebeu aí esse diagnóstico da catarata e ela foi fazer a cirurgia. E o que será, como será que foi todo esse processo para ela? Vamos conferir agora? A catarata é uma doença ocular silenciosa, mas que tem impactos estrondosos. Quando somada a outras doenças, então... Em 94, eu fui diagnosticada com glaucoma e, de contrapartida, veio o diagnóstico de uma cegueira futura. E eu fui tratei. Em 2006, eu perdi a visão do lado direito. Eu tive dores, crises da coluna, que eu tenho alguns problemas, e tive que assumir, né, a visão monocular. Foi muito difícil, foi muito triste por conta dos campos, da profundidade, a adaptação. Mas eu consegui dar uma volta.
quando foi agora em 2023, eu recebi um diagnóstico de catarata num único olho. Imagine o desespero da Dona Maria. Só enxergava de um olho e agora este também estava com a visão comprometida. E para piorar a situação, a irmã da enfermeira já havia passado pelos mesmos diagnósticos. Ela fez a cirurgia de catarata e ela não conseguiu voltar a enxergar. Isso me deixou muito, muito triste e amedrontada, porque eu estava diante da mesma situação, enxergando muito pouco, quase nada, e estava preocupada que o tempo estava indo e eu não sabia o que fazer. Aguardando a cirurgia, Dona Maria decidiu procurar na internet por oftalmologistas. Afinal, ela estava correndo contra o tempo. Tinha feito umas orações e falado muito com Deus. E eu busquei no Google e eu encontrei. Quando eu vi Dr. Emanuel, meu coração sentiu um calorzinho. Tinha uma lista de médicos, mas eu senti um calor ali. E ele ficou assim, ó, parece que tinha 3D, sabe? E aí quando ela me procurou, ela já estava com uma catarata grande e com a visão só desse olho e uma visão prejudicada. Ela já tinha uma perda visual importante. É uma pessoa normal, a 20 metros de distância da letra, enxerga normalmente, e ela teria que estar a 6 metros. Isso dá mais ou menos uns 40% de perda de visão. O que para muita gente pode parecer pouco, mas para um paciente que enxerga de um olho só, ela não estava conseguindo ler, ela não conseguia dirigir. Quando ela olhava à noite para a lua, por exemplo, formava um halo colorido ou nas luzes do poste. Dificulta para, por exemplo, você está dirigindo à noite, não enxerga o carro da frente, não consegue distinguir a distância, não consegue saber a distância que ele está, que a gente chama isso de estereopsia, que é a noção de profundidade. Ela não consegue ver a distância, porque como ela só enxerga de um olho, isso já é diminuído. E aí quando você tem uma catarata, isso diminui mais, né? Dona Maria conta que estava muito nervosa e apreensiva, com medo do seu caso não ter mais solução. Mas o Dr. Emanuel e toda a sua equipe a passaram segurança, fizeram todos os pré-operatórios e marcaram a cirurgia. A cirurgia foi uma cirurgia um pouco mais difícil de executar, porque era uma catarata mais dura, né? A gente classifica a catarata em 4 cruzes, né? A catarata grau 1, 2, que já é cirúrgica, e a 3, que já está dura. E a catarata dela era uma catarata grau 3. E aí a gente já teve um pouquinho mais de dificuldade na cirurgia, mas correu tudo bem, na cirurgia foi tudo bem. Dei um pouquinho de trabalho, porque embora eu achasse que eu estava segura, dentro ainda pairava, sabe? Pairava alguma coisa que eu não sabia, estava guardadinho lá dentro, porque manifestou durante a anestesia. Aí eu acordei, antes dele fazer o procedimento. E ele falou, Dona Maria, a senhora tem que se acalmar. Eu não posso mexer, a senhora acordou, a senhora estava anestesiada. E aí eu falei, não, eu vou confiar. E não sei como dormir novamente. Após a cirurgia, a alegria e a gratidão reinaram no coração da Dona Maria. E paisagens lindas como essas começaram a ser contempladas diariamente. E quando eu vi que eu enxergava, eu falei, meu Deus, é uma gratidão eterna. Né? É uma gratidão eterna. E eu devo muito isso ao Dr. Emanuel, à equipe, a Deus que me conduziu, que me direcionou lá, porque Ele sabe o quanto eu pedi. Foi tudo bem com a cirurgia pós-operatório. Ela voltou no mesmo dia, no final do dia, feliz da vida, chorando desesperadamente, que já estava enxergando tudo. Foi muito legal. E aí nós fizemos os retornos de rotina, né, que é com 1 semana e 1 mês. Aí eu vi ela 1 mês e meio depois. E estava enxergando normal, vida normal, assim, com visão de 100%, super feliz com o resultado. Uma alegria indescritível, misturada com a tristeza pela irmã não ter tido o mesmo final. Um mix de sentimentos associados a novas experiências e sensações, coisas comuns do dia a dia, mas que antes não eram mais possíveis. E eu caminhava sempre olhando muito cabisbaixa, sempre me dirigindo com um olhar com medo de tropeçar, de cair. Eu enxerguei o sol. Eu achei maravilhoso a luz que entrava aqui dentro, que no meu contexto a casa era escura.
Não imaginava que o sol entrava tanto na minha cozinha, como ele entrava tanto na sala. Não imaginava essa claridade. E eu sempre via a lâmpada com um aro, né, de neon, sabe? As visões de focos sempre foi neon embaçado, uma cor assim. E quando eu saí, a primeira coisa à noite, que eu saí na área, e olhei para lá e vi todos os postes e vi as lâmpadas como elas são, eu só falei, meu Deus, isso é enxergar. Eu sabia que enxergava pouco, mas eu não sabia que não estava enxergando quase nada. E a emoção dessa história não para por aqui. Dona Maria conta que não tinham condições financeiras para fazer a cirurgia. Parcelaram no cartão na fé e depois de uma semana saiu o resultado favorável de uma causa antiga de sua mãe. Com esse dinheiro, conseguiram todos os recursos para pagar o cartão. E a visão ela te conduz em lugares inimagináveis, né? Você não precisa caminhar, basta que você olhe e você vai. Você já vê, você ergue, você vê, eu não preciso voar. Basta que eu olhe, né, o céu, basta que eu olhe o mar, eu não preciso nadar. Agora, sem a visão, que final feliz, hein? Olha só que coisa, né? É uma história com final feliz que a gente vê, mas ela levanta que é algo que a gente precisa saber, porque é de complexidade, inclusive o acesso à cirurgia. Doutor Fábio, não sei se você já terminou, mas se não terminou, teve sua chance. Vamos voltar e a gente participar da conversa lá na sala com os meus coleguinhas. E até o caso da Dona Maria José, né? Acredito que seja o caso de muitas outras Marias e Josés aí ao redor do Brasil também. Com medo, muitas vezes, de fazer a cirurgia, porque ouviu falar que a fulana fez, foi o caso da Maria também, né? Fulana fez a cirurgia e acabou perdendo a visão. Quais são os casos, doutor, que pode-se ter essa possibilidade aí de, essa infelicidade, no caso, né, de perder a visão? Você sabe que essa história é um ciclo vicioso, né? Por quê? Porque essa complicação de algum paciente faz com que mais pessoas tenham medo de fazer. E por ter mais medo, deixam mais tempo essa catarata que fica mais dura e fica mais difícil da cirurgia, como é o caso dela. Só tem um olho, vou operar, então vou deixando. Além disso, além dessa situação, a gente tem uma questão. A catarata, estava explicando para o pastor, ela é só uma lente natural que vai ficando opaca. Mas à medida que ela vai ficando opaca, a gente muitas vezes negligencia os problemas outros que tem, como por exemplo glaucoma e diabetes. Então, se um paciente tem uma retinopatia diabética, um diabetes, e aí por isso também tem a catarata, se você tirar a catarata, a visão não vai melhorar, porque o filme é onde a retina já está danificado. Pode ser que melhore aí 5%, alguma coisinha, mas não vai melhorar. Mesma forma, o paciente que tem glaucoma, que são casos irreversíveis, se você tira a catarata, doutor, continua não enxergando. O que está acontecendo? Então, muitas vezes, por essa falta de orientação, a pessoa simplesmente fala assim, operei e continuei não enxergando. Obviamente que toda cirurgia tem também os seus riscos e as suas complicações, mas eu estava comentando com o pastor, isso é muito raro de acontecer. Eu não lembro a última vez que eu tive uma complicação de cirurgia de catarata, eu já tenho mais de 3.000 cirurgias feitas. Então, assim, hoje a tecnologia embarcada é muito... É igual você falar assim, fui no dentista, uma obturação e, sei lá, perdi o dente, alguma coisa. A gente não ouve falar disso, é muito, mas assim, pode ser que um ou outro possa ter acontecido. Então é importante deixar para o nosso telespectador que a cirurgia de catarata é algo muito tranquilo, a gente não dá ponto, a gente não tem injeção no olho, hoje a gente faz a cirurgia só com colírio anestésico, não tem anestesia geral, é só um dormonide, um propofol que a gente fala, só para o paciente dar aquela dormidinha. A cirurgia às vezes dura 15 minutos, né? A gente nunca faz os 2 olhos ao mesmo tempo, até por um risco de infecção, mas é uma cirurgia muito rápida. Inclusive, para você ter uma ideia, estava comentando, sexta-feira eu operei a minha mãe. O último olho, né? São 2 olhos, né? A gente fez um há 15 dias atrás e agora, sexta-feira, a gente fez. Então, assim, se não fosse algo muito seguro, muito tranquilo, provavelmente vai falar, não, minha mãe está com 69 anos, vamos deixar mais para frente, vamos esperar. Mas não. Então,
Eu quero deixar bem confortável que, assim, se você tem uma catarata, ouça o seu médico. Se ele falar, dá para esperar um pouquinho, ok. Mas se ele falar, precisa operar, opere. Porque é a única solução que tem. E eu brinquei hoje com um paciente de manhã que eu estava atendendo. Eu falei assim, o senhor não vai ficar mais saudável daqui 5 anos do que hoje. A gente vai ficando mais velho, a tendência é a gente ficar pior. Então, por que, né, procrastinar? Deixar para depois ter uma piora. Existem estudos falando de queda. Idosos já, com a baixa de visão, começam a tropeçar. Imagina, cai, quebra um fêmur. Sem contar, né, que história bonita, a qualidade de vida. Já voltou a enxergar as coisas, ter essa visão. Então, é algo que a gente deve se atentar. Tem uma interação já com mais uma pergunta, doutor Fábio. É da Ângela Sobral. Descobri que tenho catarata no olho esquerdo e no direito, glaucoma. Quando descobri foi em dezembro de 2022, mas o oftalmologista falou que estava no começo. O que devo fazer agora? Acompanhar. Né? Se está muito no começo, o oftalmologista vai saber o momento e falar assim, agora está na hora de operar. Nesse caso, eu entendo aqui que de 6 em 6 meses seria um período ideal para ela ir monitorizando, principalmente com a acuidade visual. Como o doutor Emanuel mencionou, a gente mede isso e aí, opa, ele estava com 100% de visão, agora está com 80%, agora está com 70%, pô, agora já está num nível ali que vale a pena. E uma coisa, Helena, que é muito interessante, no passado, a cirurgia não era tão técnica assim, isso eu estou dizendo há uns 20 anos atrás. Então, a catarata era tirada toda do olho, a gente tinha que abrir 180 graus o olho, tirar a catarata toda e depois dar uns 6, 7 pontos no olho. Então isso levava muito as pessoas a falar assim, a catarata é complicado. E porque era mesmo, mas hoje a incisão que a gente faz é uma incisão de 2 milímetros. Ela não tem que dar ponto, então assim, é uma cirurgia muito mais. E aí a gente não quer que ela fique dura. No passado a gente queria que ela amadurecesse, como o pessoal fala, já está madura a catarata? Por quê? Porque a gente ia tirar ela como um todo, ela não podia esfarelar. Agora não, agora a gente vai quebrar com o ultrassom essa catarata. Então, quanto mais mole ela estiver, é até melhor, porque você vai usar menos energia e menos risco de traumatizar o olho. E é possível prevenir? Não é. Não. O que a gente pode fazer, e aqui a gente tem esse tema muito em voga, são hábitos saudáveis. Desacelera. Exatamente. Então, por exemplo, fumar acelera, tomar muita exposição ao sol acelera, diabetes acelera, o uso de corticoide por muito tempo acelera isso. Inclusive, alguns pacientes, semana passada a gente operou um paciente de 47 anos que usou muito o corticoide. Então, isso ajuda. Hábitos de vida saudável, beber bastante água, frutas, isso tudo desacelera. Mas eu brinco com meus pacientes que se todo mundo for viver aos 90 anos, todo mundo vai ter catarata. E até nesse processo de desacelerar, eu estava dando uma olhadinha aqui sobre algumas frutas, legumes, enfim, olha só, nozes e sementes, elas são ricas em vitamina E, ômega 3, que contribuem para a saúde ocular e a prevenção da síndrome do olho seco, né? Estava vendo aqui também que legumes, alaranjados, né? Como cenoura, a abóbora também, batata doce, ricos em beta-caroteno, eles são também um precursor da vitamina A, essenciais na visão. Então, na natureza, a gente encontra muitos alimentos que, sim, ajudam a nossa saúde, né? Ajuda você a cuidar cada vez mais da sua saúde. Talvez, como o doutor comentou aqui, né? A catarata, mais cedo ou mais tarde, geralmente mais tarde, lógico, ela pode acabar aparecendo, mas tem alguns métodos aí para a gente evitar a diabetes, por exemplo, cuidando da nossa alimentação. Podemos também prevenir, cuidar mais da nossa saúde visual com os alimentos necessários e por aí vai. Revista Máquina Humana vem trazendo para você receitas incríveis aí do nosso criador de como cuidar da sua saúde como um todo. Desde os olhos até a unha lá do pé, o fio de cabelo, tudo. A Bíblia fala sobre os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo. E que tal começar agora, independente de como tenha sido a sua vida para trás. Mas já estou com isso, com aquilo, mas vamos daqui para frente melhorar, ter um pouco mais de qualidade de vida também, buscando o natural. Até estava conversando com a Darleide aqui, que muitos remédios, né, Darleide, se não todos praticamente, a gente encontra na natureza, né? O nosso Criador, ele deixou através da natureza
uma infinidade de medicamentos, de remédios que ao longo do tempo a gente vai perdendo, vai esquecendo, enfim, e vai buscando outros recursos, mas a natureza traz pra gente, especialmente quando a gente começa a cuidar da nossa vida como um todo, colocando as substâncias que realmente são importantes e extraindo, tirando aquilo que não é necessário e nem próprio para o nosso consumo também, tá bom? Peça agora mesmo a Máquina Humana, chega gratuitamente na sua casa, graças aos Anjos da Esperança. Telefone, tá aparecendo aqui na sua tela, ó, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Lembrando que é para todo mundo, viu? Independente da sua religião, independente se é Anjo da Esperança ou não, é para você. Para você que está do outro lado, peça e você vai receber gratuitamente a Máquina Humana. Muito bem, tempinho para você ligar para a gente. Nossa equipe está te esperando agora. Não deixa para depois. Cuidar da saúde agora. Pede a sua revista e vai chegar na sua casa. Na volta, mais interações, ou seja, suas perguntas. Você que mandou pelo nosso WhatsApp 983 1502 49. E tenho na prática. Nós vamos ver como é que fica a visão turva, embaçada, para identificar objetos, cores, para você ter uma dimensão do problema sobre o qual nós estamos falando. Nós vamos e voltamos com você. Tá conseguindo enxergar direitinho seus amigos de todas as tardes aqui pela telinha? Tá vendo? Tá conseguindo ver direitinho? Quem que é esse? Acho que é o abdominal. Não, pela voz já vai identificando, né? Você já sofreu de catarata ou conhece alguém que já sofreu de catarata, fez a cirurgia? Conta pra gente como é que foi a recuperação, o que pode, o que não pode fazer. Até estava perguntando pro doutor aqui um pouco antes sobre esses cuidados, né, do pós-operatório ali, né, doutor? Tem muita gente que fala, ó, não baixa a cabeça que pode dar problema, mas o que problema que é esse de alguns movimentos ou pegar coisas pesadas, doutor? A cirurgia, como eu estava mencionando hoje, a gente faz uma incisão de 2 milímetros. Então é muito importante que você não faça uma força abdominal que vá abrir essa incisão nos primeiros 7 dias. Então não é que não pode abaixar a cabeça. Você pode fazer isso, normal. O que você não pode é ir lá embaixo e aí comprimir o abdômen, que a gente chama de valsalva. Fazer esse esforço, que aí você vai aumentar essa pressão e aí pode ter uma troca de líquido. Então, quando for tossir, seja mal educado, tossir de boca aberta, para não segurar, né? Então, é basicamente isso. Mas a cirurgia hoje, ela é muito tranquila. Pode cozinhar. Não vai fazer uma cozinha para um batalhão, mas não é o vapor que vai ter algum problema nesse sentido. Entendi, porque como é uma aberturazinha e não não dá ponto, né? Ele vai selando automaticamente. Perfeito. Doutor, agora há pouco no intervalo, o senhor compartilhou com a gente uma informação de quão importante é a visão e toda a percepção que a gente tem da vida, do mundo, passa pela visão. Relata um pouquinho para a gente, até para a gente pensar o quão importante é ter o cuidado com a visão, porque vai impactar, por exemplo, relações de alguém que esteja sofrendo com catarata, por exemplo, e já com uma idade avançada, e isso prejudicar ainda mais a sua desenvoltura, a sua relação com a sua família, com a vida, com o mundo. Não, com certeza. Estava colocando a informação, né, que de 70% a 80% de toda a informação sensorial que chega no cérebro, ela vem dos olhos. Então imagina, a gente tem o tato, a gente tem o olfato, a gente tem a audição. Então 70% a 80% só dos olhos. Então quando você começa a ter a catarata, você começa a perder um pouco dessa relação. E com isso, a pessoa vai se fechando. Ela fala, não consigo fazer isso, deixa aqui, não vou fazer mais. Também não consigo, não vou fazer mais. E hoje, esses estímulos são muito intensos. Hoje, toda a pessoa acima de 60 anos usa celular, usa o computador, vê televisão, quer dirigir. Antes não tinha. A pessoa mais velha, o que ela fazia? Ela ia para a rua, colocava o banquinho e ficava ali vendo as pessoas passarem, olhando e tal, mas não dirigia, não tinha uma leitura, o máximo quem lia a Bíblia, e só. Né? Hoje não, hoje é diferente. Então, quando a pessoa começa isso, ter essa catarata, ela começa a perder essa capacidade. E com isso vem a depressão, o isolamento, a demência ela é mais atuante, porque a gente fala isso, né? Quando a gente ficar mais velho, tem que continuar aprendendo a falar línguas, estudar para quê? Para o cérebro continuar movimentando. E quando você tem a catarata e não tira essa catarata, não corrige esse problema, você vai tendo esse déficit acontecendo que vai levar a outras causas. O cérebro fica desestimulado. Exatamente, pastor. Vamos na prática, Alixo?
É aquele momento em que a gente vai receber, inclusive, a Tati, que vem pra cá, entrar aqui no estúdio. Alguém tem que buscar e ela. Vai simular. Eu só vou chegar mais de perto aqui para orientar, para ela não cair, né? Mas vamos ver se ela consegue. Como seria ou é a visão de alguém com catarata? Vai pra cá, meu pai. Ah, vai pra trás. É, vou pra trás aqui da mesa. Isso, não molha nada ainda. Você tá? Não molha. Por baixo do óculos. Você tá aqui? Eu tô aqui, Tati. Ó, a gente vai mostrar agora, vai colocar para ela alguns objetos e a Tati vai tentar descobrir que objeto é esse. As cores também, se ela consegue definir bem quais são as cores que tem nesse objeto. Tá um pouquinho confuso porque as cores estão bem próximas, né? Mas não se preocupa, porque com cor já não vai muito bem. Não sei se eu vou conseguir enxergar alguma coisa. Vamos lá, Tati, deixa eu ver. Bom, então, assim, só para... Eu não sei nem para onde eu estou olhando, mas enfim. Só para a ideia que a gente está trazendo hoje é realmente uma pessoa que não tem catarata, dela ter essa sensação de como que é, né? A gente não está vendo as coisas de forma nítida. Acho que é mais isso, né, doutor? Não consegui ver muito de forma nítida, assim. Sim, coisas, é uma imagem fosca, né? Fosca, exatamente. Um vidro fosco. Ok. Totalmente fosco. Qual é a sensação, Tati? É muito esquisito. Mas você sabe, Tati, que essa questão que você está mencionando é muito forte para você, porque é de uma hora para outra. Exatamente. Você enxergava 100% e agora você está com 20%, por exemplo. O idoso vai devagarzinho. Sabe quando você olha aquela foto assim, nossa, como eu envelheci? Sim. De 10 anos atrás? Mas paulatinamente você não percebe isso. Entendi. E esse é o grande problema da catarata. O idoso vai indo e fala assim, não, até que eu estou enxergando. Na hora que a gente vai testar... Aí... Já era. Não tá vendo. Porque a referência é ele mesmo. É ele mesmo. Dia após dia, exatamente. Aqui, Tati. Ó, esse objeto aqui que está em minhas mãos, o que é e quais são as cores que você vê nele? Eu não sei. Mais perto? Mais perto. Parece um negócio meio arredondado, meio abaulado, mas... As cores, consegue ver as cores que tem? Parece que a base tem alguma coisa dourada, parece. E branco, a parte mais em cima, talvez. Não sei, mas não tenho... Peraí. Doutor, com essa dificuldade toda que ela sente agora de perceber um objeto tão próximo da visão, se fosse de fato catarata que ela tivesse agora, que nível, que grau seria isso? Porque essa catarata é uma catarata total. Absoluta. Eu não diria absoluta porque ela não está cega, né? Tá. Mas ela né, o doutor Emanuel colocou, de 1 a 4 cruzes, essa seria uma catarata 4 já. Né? O ideal de operar é uma catarata 2, onde ela já tem uma alteração, mas ainda ela consegue fazer as coisas, vai andar sozinha, independente. E é muito engraçado que a maioria das pessoas nos procuram, quando não tem um acompanhamento periódico, quando elas aparecem já lá, precisando já operar de catarata, é quando a CNH é reprovada. Quando ele vai tirar a carteira de motorista, renovar a carteira nacional de habilitação, e aí lá no Detran eles falam, você está enxergando mal, eu não vou te passar, procure um oftalmologista. Aí eles vêm desesperados porque vão perder, obviamente, uma independência, né? Então aí seria uma catarata já 2, 3 cruzes, ou seja, a pessoa continua dirigindo, só que para o nível do Detran ela não passa. Mas ela fala, doutor, mas eu consigo. Não tem problema. Por quê? Porque ela já está habituada, o caminho que ela faz, talvez ela não pegue estrada mais, que é aquela questão noturna, que os faróis, elas têm essa dificuldade, mas ela consegue. E a percepção das cores vai sendo primeiramente afetada. Isso, e isso é uma coisa fantástica. A pessoa não tem a noção. Vários pacientes falam para mim assim, doutor, eu estou uma chata em casa. Porque agora eu vejo onde estão as sujeiras, que está borrado. E antes ela não percebia. Ela achava que aquela parede, ela era amarela. E está tudo bem. Aí quando ela faz a cirurgia, ela fala assim, não, tem o branco e tem o amarelo. Esse contraste tem diferença. Precisa limpar isso aqui. E aí chega ao ponto, teve uma paciente que ficou brava comigo, sério. Ela ficou brava, porque ela falou que depois da cirurgia de catarata, apareceram umas rugas que ela não tinha. Eu falei, eu juro pra senhora que eu não mexi nisso. Aí é outro médico. Essas rugas aí não são culpa minha. Aí você pode ir em outro médico que ele vai resolver. Vamos ver outros objetos aqui, então, se a Tati consegue descobrir. Ó, em minhas mãos, outro objeto. O pessoal de casa vai... Não mexe muito não, que eu tô tentando ver um ângulo aqui que tenha menos sujeira no óculos que eu consegui enxergar. Doutor, tira uma dúvida.
sobre essa questão do grau que você falou, que como eu tô aqui, Sim. já tá bem alto, né? Sim. Comumente, é mais comum os pacientes chegarem no grau 2 ou mais avançados, assim? Não, no grau 2, a grande parte. Quando chega no grau 4 direto pra gente, é algum caso assim, que realmente teve uma negligência muito grande. Ok. Então, por exemplo, mora sozinha, não reclama para os filhos, não fala nada, e aí de repente começa a cair, tropeçar, fala, mãe, o que está acontecendo? Vou te levar no oftalmo. Aí quando leva no oftalmo já está um nível Mas a avançado. diferença do grau 2 para o grau 4 é uma intervenção médica. Porque se deixar, ele vai chegar no grau 4. Perfeito. E até é interessante colocar, do 2 para o 4, eu diria que demora mais ou menos uns 8 anos. Então não é uma coisa tão rápida, tá? De aquela coisa assim, nossa, tem catarata, eu tenho que urgentemente operar, porque senão eu vou ficar cego. Não, não existe isso. Né? Você está no grau 2, dá para a gente esperar 3, 6 meses, pensar um pouquinho. Às vezes o paciente fica mais reticente, deixa voltar no próximo ano. Agora tem uma outra questão. Quando a catarata ela vai aumentando, o grau também vai modificando. A catarata ela leva uma miopização. Se você é míope, fica mais míope. Se você é hipermétrope, você começa a ficar menos hipermétrope. Então, essa miopização também faz o paciente toda hora querer trocar o óculos. Porque ele fala, não, doutor, aquele óculos que o senhor fez já não está bom, 6 meses depois. Também é um sinal de alerta para que provavelmente a catarata esteja se desenvolvendo. No caso de corticoides, que foi comentado, né? Inclusive, a gente tem uma amiga, minha esposa, a gente tem uma amiga, inclusive trabalha com a gente aqui na Novo Tempo. Ela fez uso de corticoide por causa de um machucadinho que ela tinha no nariz. E isso fez com que ela tivesse catarata, teve que fazer a cirurgia da catarata. Mas nesse caso de corticoide, ele pode agravar mais rápido ainda? Sim. A gente tem casos de operar pacientes com 38 anos, aquele paciente que às vezes tem uma dermatite atópica, rinite, usa muito tempo corticoide, alguma doença autoimune e, infelizmente, tem que usar o corticoide e aí isso acontece sim. Um mês atrás eu operei um paciente com catarata total em um dos olhos. Total, novo, por uso excessivo de corticoide. Então, assim, o corticoide, ele é bom? Sim, mas todo médico vai falar para você, use por um tempo determinado e pare. Não pode ficar aquela recorrência, porque ele vai dar um problema muito sério, que é a catarata e também a fragilidade nos ossos, né? Existem pessoas que usam muito tempo, fratura de quadril, por uso excessivo de corticoide mesmo, espontâneo. Dá para pensar num fármaco, não dá para pensar numa droga sem colateral. Exatamente. Falou que é uma droga, tem que pensar no colateral. Só usar exatamente o estritamente necessário. Verdade. Mas se são 8 anos, Tati, Então, não significa que você tem tanto tempo assim também, né? As meninas judiaram muito de mim. Eu já tô num nível 4 aqui, que eu não tô enxergando nada. Mas até o quinto bloco você vai voltar pro nível 0. Ou vai voltar para os problemas que você já tinha. Exatamente, porque aí juntou com o que eu já tenho, aí o negócio ficou feio aqui, né? Ó, o último objeto, pode colocar mais, produção? Vamos colocar mais então, ó. Tá esse daqui, o que é isso, tá? Parece um potezinho de... Não é não. Ah, consegui, você virou, eu consegui. Parece uma galinha de porcelana, sei lá, alguma coisa assim, né? As cores dela? Branco. Tenta dar algum detalhe do que você está vendo nela. Eu consigo ver os olhos, consigo ver o modelado da crina. Não, assim para baixo. Consigo ver o biquinho dela. Eu sei que é vermelho a parte da crina e da partezinha aqui embaixo do biquinho, porque a gente já imagina que seja vermelho, mas não que eu esteja conseguindo enxergar a cor vermelha. Eu consigo distinguir que é uma cor diferente, mas para mim é que fica meio roseado, assim. Os formatos neles acabam modificando também. Vou pegar um último aqui, Sim. Tati. E aí você diz pra gente o que é. Ah, esse eu consegui ver. É um dado. Um dado. Que número que tá aqui na sua frente do dado? 5. E agora? 4. Acertou, hein? Tava o 5, depois o 4. Ah, tá bom, já tá enxergando. É porque eu acho melhor. que o contraste é maior, né? Do preto no branco, aí deu pra ver melhor. Ô, Binal, pega emprestado esse óculos e vê se você... Eita, vamos ver então? Pode abrir os olhos, Tati. Primeiro foi esse daqui, viu? Nossa, que diferença. O segundo foi esse. Nossa, esse aqui terceira eu não galinhazinha. A perda do Nossa, esse aqui eu achei que era um vasinho. A perda do contraste é uma das principais Eita, não dá pra deficiências que a catarata já traz. Sim. E você mesmo colocou.
objetos maiores Sim. e sem tanto variação de contraste, bem nítido ali, branco e preto, aí fica eu mais consegui fácil. ver com um pouco mais de facilidade. Ó, ali, ó, o Entre Família, cara, que diferente. Ó, e até, doutor, enquanto tem bastante claridade, ainda dá para ver algumas coisas mais vultos. É, isso mesmo. E à noite, que é onde complica mais e não consegue ver direito, Isso. o que é? Que é piora? como se fosse... Ó, porque para lá não consigo ver nada. Agora aqui, como tem o telão, a Darleide e tal. Talvez um exemplo seria aquela cortina de banheiro meio fosca. Sim. Né? Quanto mais luz, você consegue ver a pessoa do outro lado. Sem luz, já. Por quê? Porque a catarata nada mais é do que aquela lente natural dentro do olho que vai ficando opaca. Então, se você tem mais luz, uma parte consegue passar. Se você tem menos luz, uma parte menor que vai passar e com isso você consegue definir menos os objetos e as cores. Legal. Tati, obrigado, viu? Seu óculos vai ficar aqui, a gente vai continuar usando. Vamos ver, agora é a vez da A responsabilidade é sua. Agora é a vez da Darleide e do Pastor Aleite. Gente, para eu ter dificuldade de enxergar, basta tirar o meu óculos. Não preciso de mais nada, basta tirar o meu. Olha que dificuldade. Olha... Nada. Nada, né? Nada. Tchan. É, porque eu já tenho problema de visão, né? Coloca aí, pastor. Cara, olha isso aqui, não. Eu percebi que o branco, ele destacou um pouquinho mais. Me lembrou um personagem. Ficou charmoso, você eu viu? não vou lembrar do personagem que eu vou falar, o personagem que eu lembro, né? Mas ele fica assim, o negócio... Bem ruim, né? Bem ruim. Você quer também? Eu quero a sua também. experiência? Vamos ver aqui a experiência. E eu estava percebendo que o branco... Aqui é um grau 4. Aqui o paciente realmente, ele não consegue andar, né? Sem ajuda aqui, realmente. Mas esse é o ponto que daqui para mais que chega. Né? Alguns pacientes esse ano a gente já operou nessa situação. E é muito reconfortante você ver o pós-operatório imediato, o paciente, né? Eu tenho uma paciente que a gente vai fazer o segundo olho dela, ela é uma paciente especial. Então, por isso, uma dificuldade e tal. E ela chegou a catarata total. E a irmã fala que é notório, depois da cirurgia, ela continua, obviamente, sendo especial, mas ela já interage, já quer saber das coisas, já é mais carinhosa. Então, assim, é muito... Doutor, dá para operar o outro olho? Eu falei assim, olha, na teoria nem precisa, ela já tem um olho bom, porque nesse caso teria que ser uma anestesia mais geral, porque ela não colabora, né? E ela falou assim, não, doutor, eu quero operar, porque assim, mudou da água pro vinho. É impressionante. E eu fico imaginando, você comentando agora, a gente colocando esse óculos, vendo tudo desse formato ali, daqui a pouco, pá, você vê nitidamente as coisas. Pra gente lembrar até de personagens da Bíblia, né? O ceguinho lá que Jesus curou, né? O cego Bartimeu. Que Jesus curou. Imagina uma vida toda praticamente daquele jeito, de repente ele começa a ver as cores, tudo. A Dona Maria estava ali celebrando, né? Amores, vamos fazer um checklist, né, do que já passamos por aqui, Aleixo. E é cuidados práticos para preservar a visão e a gente pode aplicar isso para muita coisa ou quase tudo, né? Primeiro, usar óculos escuros com proteção ultravioleta. O doutor disse aqui no começo, né, que a exposição ao sol, ela acelera uma degradação. Evitar a automedicação com colírios. Evitar a automedicação com qualquer coisa. Controlar doenças como diabetes e hipertensão, muito mencionado aqui, com ênfase. Fazer check-up ocular anual a partir dos 40 anos. Alimentação rica em antioxidantes, cenoura, agora que eu couve, espinafre. Uma pergunta muito importante essa cirurgia é uma cirurgia que ela já não tem mais o nível de risco que se tinha antes, né, por domínio tecnológico, e ela é oferecida no sistema público de saúde. Perfeito. A cirurgia de catarata ela é feita tanto no convênio, né, no plano de saúde, quanto no Sistema Único de Saúde. E é uma das maiores cirurgias realizadas. E, como eu estava comentando, todo mundo tem que fazer numa certa idade. A população vai envelhecendo e os recursos são escassos. Então, por isso que você vê no SUS o famoso mutirão de catarata. Porque acumula tanta gente para operar que, às vezes, tem que ser feito isso. É o ideal? Não, não é o ideal. Aumenta o risco? Aumenta o risco, né? Mas, se não fizer assim, às vezes eles não conseguem, no Sistema Único de Saúde, dar essa celeridade. Então, entre aspas, acelera isso, né? Eu sempre brinco. O ideal é você fazer o quê? O arrozinho aqui, outro arrozinho agora. Eu quero fazer 50 panelas de arroz ao mesmo tempo?
a chance de uma queimar a outra acaba aumentando. Então não é o ideal, mas às vezes é o que tem, né? Por quê? Porque a população vai envelhecendo, tem muita demanda para a cirurgia de catarata. É uma das principais cirurgias realizadas no mundo e no Brasil também. Ó, fiz o óculos aqui, fica uma catarata 3 cruzes. Diminuiu um pouquinho aqui, ó. Vamos ver. Já deu... Você diminuiu o nível da catarata? O nível agora está menos. Eu esperava mais de você. Agora está menos, olha lá, não. Ainda está ruim. Tá ruim. Como disse o Abinal, olhar para onde não está claro é não olhar nada. Ainda com dificuldade. E o nível de feiura com esse óculos também aumenta para nível 5. Amores, nós estamos falando para alguém aí que tem alguma dificuldade de ler. Nesse momento, quem sabe está se recuperando de uma cirurgia ocular. Tem alguma outra dificuldade que você para ler? Então, a gente pensou numa coisa muito legal, de você estudar a Bíblia ouvindo a Bíblia. São 16 estudos e você pode receber agora no seu WhatsApp, gratuitamente. Tem uma narração belíssima, um curso muito bem estruturado para ajudar você na sua dinâmica de vida. Pode ser para qualquer pessoa, obviamente, para fazer esse estudo enquanto está dirigindo, do trabalho para casa, enquanto você está fazendo exercícios ou, como disse anteriormente, repito, se tiver alguma dificuldade de enxergar, alguma dificuldade de leitura, então você manda uma mensagem agora para o WhatsApp 982000062. O nosso código de área é 12. Vou repetir, 982000062. Esse é o WhatsApp que você vai dizer que quer, pode mandar assim, o Deus que ouve, o Deus que fala. Você pode, quero estudar a Bíblia, eu quero, o que você disser, nós já vamos entender que você quer estudar a Bíblia com a gente pelo WhatsApp, tá bom? 982000062. Nós vamos para o intervalo, enquanto você manda essa mensagem rapidinha para começar a estudar a Bíblia. O Deus que fala está simplesmente incrível, acredite. Nós já voltamos com você, tá chovendo de interações, perguntas que chegaram para o Dr. Fábio e nós vamos responder depois do intervalo. Olha, nós voltamos ficando sabendo que tá assim, ó, de interação e a sua chegou aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. A interação que você mandou, a primeira é da Rita, de Salvador, na Bahia. Fiz cirurgia de catarata há 4 meses e foi tudo bem, mas a anestesia me deixou traumatizada. Aquela injeção no olho é terrível. Agora fui diagnosticado com drusas. Antes de fazer a cirurgia de catarata, eu não enxergava nada de longe e enxergava perfeitamente de perto. Depois da cirurgia, tudo mudou. Agora eu não enxergo nada de perto, apenas de longe. Agora, perfeito. Vai conhecer um outro mundo, Essa né? pergunta é perfeita. Então, vamos lá, tem dois aspectos. O primeiro, a questão da anestesia. No passado, mas ainda acontece hoje, alguns oftalmologistas fazem uma injeção de anestésico para bloquear o olho não ficar mexendo na cirurgia. Então, provavelmente foi essa técnica que foi feita. Não é a que a gente faz, não é o que o Dr. Emanuel faz, mas existe essa técnica ainda, os médicos mais antigos ainda bloqueiam o olho e é traumatizante chegar uma agulha aqui do lado do olho. Eu já fiz algumas vezes na minha residência há uns 25 anos atrás. Mas hoje a gente não faz mais isso. Hoje você se arrependeu. Hoje não precisa mais, graças a Deus. Agora, a questão aqui é importante. Lembra que eu falei que a catarata, ela miopiza? Então, o que aconteceu com essa paciente? Com a catarata, ela ficou com um grau de -3. Ela enxergava sem óculos para perto, embaçado, mas enxergava. Ela provavelmente fez a cirurgia com uma lente simples, que não corrige o grau. E a lente simples é programada para o longe, mas não tem o perto. Então agora ela tem uma visão perfeita, mas precisa usar o óculos para perto. Para a Rita, no caso dela já operou, mas para ela não precisar de óculos, ela teria que colocar uma lente dentro do olho multifocal, que tenha o grau de longe e de perto. Tá? Essas são lentes especiais que não tem no SUS e o convênio não cobra. Então, o paciente que quer, além da catarata, ficar livre do óculos, ele tem o custo, assim como ele tem o custo do óculos, ele tem o custo de uma lente bifocal, diríamos assim, longe e perto. Esse é o caso dela. O problema dela foi acesso à tecnologia, nos dois casos. Mas tanto talvez... da injeção... Quanto a injeção, exatamente. Mas talvez, como eu falei, eu não sei o caso da Rita, mas ela fez no Sistema Único de Saúde, que aí não tem essa opção, né? Não tem essa opção e também é um médico às vezes mais antigo. Eu fiquei na dúvida aqui, o que é drusa? A drusa, o que acontece? É uma outra doença que ela tem.
ela tem uma degeneração na mácula, lá na retina. Entendi. Essas drusas são pontos de degeneração lá na retina, que, pelo que eu estou entendendo aqui, ainda estão muito no começo. Então, não estão afetando porque ela está enxergando bem de perto. Certo. Se essas drusas evoluírem, aí ela começa a ter uma perda de visão. Que, de novo, voltando lá no assunto, às vezes tira a catarata, ela tem muitas drusas, ela também não melhoraria a visão, por quê? Sai a catarata, mas tem um outro problema. Certo. Espero ter respondido, Rita. Qualquer coisa, manda aqui pra gente. Tony Samu, ele que é de Moçambique. Nampula, Moçambique, que legal, hein? Em outubro de 2024, passei por uma cirurgia de catarata que correu tudo bem, mas infelizmente a lente que foi colocada não era adequada para a minha visão e por isso é possível fazer outra cirurgia para trocar a lente? Foi o caso aqui, né? Exatamente, mesma coisa. Às vezes ou não tem acesso ou o médico não orientou que existem possibilidades. Às vezes fica com vergonha de falar, mas vai falar que tem um custo, ele não vai querer fazer, então é melhor não falar nada, faz com essa lente mesmo, que é a que o convênio fornece, ou a lente do SUS mesmo, e aí o paciente não vai enxergar e às vezes vai ter que usar um óculos. É possível trocar a lente? É, mas eu não recomendo. A cirurgia de troca de lente é uma cirurgia muito mais complicada porque a gente já tem tudo aderido dentro do olho. Então aí tem um risco grande. Na cirurgia de catarata é tudo bem tranquilo. Eu brinco que é igual fazer a primeira cesárea e a segunda cesárea. A primeira tá tudo perfeitinho, o corte é perfeitinho. Na segunda já tem aderências que não se tornam a cirurgia tão fácil. Então se ele está enxergando bem com óculos, eu não mexeria, não faria essa cirurgia não, viu, Tony? Certo. Próximo. E essa agora é da Laurimar, do Rio de Janeiro. Boa tarde. A minha irmã teve um AVC hemorrágico no dia 28 de março e recebeu indicação para operar e colocar lentes em ambos os olhos. Quanto tempo depois ela pode fazer essa cirurgia? Laurimar, eu acredito que com 6 meses você já poderia fazer isso, obviamente, dependendo das sequelas que esse AVC hemorrágico causou. Nesses casos, a gente sempre pede uma avaliação junto ao cardiologista, né? Apesar do risco ser mínimo de cirurgia, nesses casos específicos a gente pede uma avaliação, ele vai classificar entre asa 1, 2, 3 e 4. Se ela for asa 1, não vai ser por causa do AVC, até 2 é mais tranquilo. Se não, ele vai orientar, olha, espera mais 6 meses, deixa eu ajustar o anticoagulante. Nesses casos, muitas vezes também não vai poder fazer a injeção com a agulhada, que é aquela primeira telespectadora mencionou, porque não pode ter sangramento nenhum, já que ela está usando um anticoagulante. Hoje, a cirurgia que a gente faz, ela não tem sangramento, então ela não precisa parar o anticoagulante para fazer. Certo. Quem chega mais para cá, desta vez, é a Maria do Socorro. Tive descolamento de retina que foi tratada com gás e ganhei de brinde, entre aspas, uma catarata. 1 ano depois da cirurgia da retina, tive que fazer a cirurgia de catarata. Exatamente, é isso mesmo, né? Infelizmente, o descolamento de retina é um acometimento muito mais sério e é colocado um gás para colar a retina. Esse gás, ele leva à opacidade no cristalino e aí se torna catarata, por isso que ela ganhou de brinde aí uma catarata, ou seja, uma consequência do gás ter colocado e aí agora ela fez a cirurgia. Espero, Maria do Socorro, que você esteja bem, voltando a enxergar, tanto porque saiu a catarata, quanto porque a retina foi colada. Nesse caso segue uma lógica, né? Sim, você certinho. trocou um mal maior por um menor. Exatamente. A consequência. Se ela não tivesse descolado a retina, ela estava cega. Perfeito. Uau. Quem mais vem para cá? Val. Aos 40 anos, fiquei de repente basicamente sem enxergar. Fiz cirurgia de catarata nos 2 olhos com intervalo de 15 dias. Fiquei ótima e atualmente enxergo com perfeição. Que legal. Que legal. Bom, Val. Olha aí, provavelmente alguma catarata aí mais precoce, né? 48 anos. Um bom desfecho, que bom. 15 dias foi o intervalo que ela fez, é mais ou menos isso mesmo? Esse é o mínimo que a gente recomenda. É assim, eu já cheguei a operar até 8 dias, mas qual que é a conta? Durante 7 dias tem um risco de infecção, inerente de qualquer cirurgia, 7 dias. Então, passados 7 dias, um olho não teve infecção, que é raro de acontecer, mas a gente espera. Passados 7 dias já poderia operar, então com 8. Como a gente opera bastante, basicamente, a gente tem um dia na semana que a gente faz a cirurgia. O meu caso é sexta-feira de manhã. Então, nesse caso, ele deve ter operado, a outra sexta ainda deu 7 dias, não. Na outra, ele já fez por isso os 15 dias. Certo. Mais uma aí pra gente. Clarice de São Paulo. Meu marido está há 6 anos com catarata. A médica não quis operar, dizendo que não estava madura, que a gente tinha comentado um pouco antes, né? Com o passar do tempo, ele perdeu muita visão, não faz mais nada sozinho e precisou vender o carro.
está praticamente vegetando. Agora está com dacriocistite no olho esquerdo. Depois de tanto lutar, finalmente vão fazer a cirurgia da catarata, mas primeiro é necessário tratar a dacriocistite, difícil. Por favor, me orientem. Aqui infelizmente, né, não sei a situação ali, mas não deveria ter esperado esses 6 anos com a catarata, né? Diagnosticou, ela está num nível ali, né? Ele até perdeu a visão, o carro aí com essa questão toda. Então, praticamente vegetando, deve ter uma outra doença ali inserida, mas de fato precisa operar. Agora, o médico atualmente falou que não dá para operar com a dacriocistite. Realmente, por quê? A dacriocistite é uma infecção no canal da lágrima e essa infecção está muito perto. Então, qual que é o receio? É fazer a cirurgia e a infecção está aqui e lá para dentro do olho, né? Então, ele está primeiro tratando a dacriocistite, tirando essa infecção para depois operar a catarata. Mas eu concordo, Clarice, que 6 anos é bastante tempo com a catarata, devia ter sido operado anteriormente. Logicamente que a gente está fazendo uma análise aqui só com o relato. Às vezes, né, vegetando, tinha uma doença, um AVC, alguma coisa, estava esperando a condição melhorar, mas hoje a gente não espera essa catarata ficar mais madura, não. Tem mais alguém que chegou pra gente, Maria Amélia de Blumenau. Sou diabética tipo 2, venho de uma família toda diabética, tenho 49 anos e sempre cuidei bem da alimentação. Mas com diabetes minha visão piorou muito. A diabetes é um outro problema muito sério. No caso dela, eu entendo que ela não tem catarata, tá? Mas a diabetes, no começo, ela gera uma alteração de grau muito grande, então precisa equalizar essa catarata para que você possa fazer um óculos adequado, para não ter essa oscilação. E num segundo momento também avaliar se você não tem a retinopatia diabética, que é o sangramento na retina. E isso vai fazer com que a sua visão piore. Se acontecer isso, o médico tem tanto medicações para fazer dentro do olho, quanto também fotocoagulação para tentar segurar um pouquinho a evolução dessa retinopatia diabética. Certo. Carmen, de Caçapava, São Paulo. O meu esposo está com 71 anos e tem buraco macular no olho. Tem cura? Agora também apareceu catarata. É seguro operar tendo buraco macular? O buraco macular é uma doença na retina. Forma um buraco mesmo. Na parte central, ele abre um buraquinho na retina, né, e aí a parte central ela não tem a visão. Dependendo do nível do buraco macular, precisa operar. Ou seja, vai dependendo do prognóstico. Se o médico entender que esse buraco ele pode ser fechado, ele opera. Se não vai ser fechado, aí não adianta submeter uma cirurgia, sendo que não vai ter o resultado. Mas, independente disso, tem que operar a catarata sim, tá? Porque vai ajudar, na periferia pelo menos, não esbranquiçar com a catarata. Então, o médico, Carmen, ele vai decidir entre fazer ao mesmo tempo a cirurgia do buraco e da catarata, né, que é possível fazer no mesmo ato, ou só a catarata, se o buraco macular não tiver possibilidade de fechamento. Muito bem. E a Maria Nogueira, lá de Primavera do Leste. Meu esposo fez cirurgia de catarata nos 2 olhos. A última em março deste ano. Está tudo bem? Graças a Deus. Que ótimo. Muito obrigada, meus amores, pelas interações, pelas perguntas feitas ao Dr. Fábio no programa de hoje. Verdade. Muito obrigada, A gente só fica triste, uma brincadeirinha, que quando dá certo é graças a Deus. Quando dá errado, a culpa é do médico. Boa. Brincadeira. Culpa de Deus que não é, do médico mesmo. Tá aí o Instagram do Dr. Fábio, DR Fábio Oftalmo, para você seguir. E se ficou alguma dúvida, acho que ele responde. Respondo sim. Segue lá no Instagram, Dr. Fábio. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Estamos à disposição. Obrigado, doutor. Obrigado também a você que é Anjo da Esperança e fez com que mais um programa tão importante como esse acontecesse. Quer ser Anjo da Esperança? Tá aí para você a chave Pix aparecendo na tela. Vai aparecer para você anjos@novotempo.com e faça a Novo Tempo continuar acontecendo. Jesus falou muito de cegueira e é interessante como isso está presente na Bíblia o tempo todo. Não somente como um ato concreto, onde Deus toca, cura, recria, faz alguém enxergar a pergunta mais importante, mais desejada que alguém pode fazer, o que queres que eu te faça? E o cego diz, quero ver. Como ele também falou demais da amplitude dessa cegueira. Os olhos são a lâmpada do corpo, ele disse. Se essas lâmpadas forem trevas, quão grandes trevas serão? Ou seja, você percebe o mundo a partir de um mecanismo. Se o mecanismo é danificado, o mundo todo fica danificado.
Mas, em especial, tem um grupo de pessoas que representa uma era, representa um tipo de pensamento cristão em um período da história, que é o nosso, que é representado na igreja de Laodiceia. Portanto, nenhuma mensagem nesse sentido das igrejas é tão presente, tão contemporânea, tão necessária como a carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem uma característica, ou ela une características perigosas. Uma é que ela é morna e outra que ela é miserável e cega. Mas essas duas juntas estão ali potencializadas por uma frase: você não sabe. Olha só, quando a gente pensa em algo morno, a gente pode pensar num morno que era um frio que está esquentando, ou de um quente que está esfriando, ou da junção de quente com frio. De qualquer forma, ela é repreendida pela sua mornidão, porque a mornidão é agradável. Pensando em tudo que você escutou aqui, reflita comigo. Ela não era morna. Ela se vê como morna porque não percebeu, se a gente for pensar que a igreja de Éfeso é uma igreja quente, ela não percebeu a temperatura que vai caindo. Ela foi caindo, 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 não está desagradável o suficiente, mas faz dela já totalmente ineficaz. Deus fala: quem dera você fosse frio ou quente. E ela é cega. Uau! Ela também não percebeu quando foi que ela parou de enxergar, porque ela não se vê como cega. Ela conseguiu olhar um dia, mas seus olhos foram ficando opacos, 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 e agora não sabe quais são as cores que ela via anteriormente. Essa mensagem é tão poderosa para a gente, porque o que ele está dizendo é que a verdadeira visão, neste caso, quando a gente está nessa situação, vem de fora. Você pode ter a cegueira curada se você não se fizer surdo para aquilo que Deus está falando. Aconselho-te que de mim obtenhas o colírio para que vejas. Hoje Deus fala para curar a cegueira. Você responde: Senhor, eu quero ver. E você o vai ver. E vai ver Ele, e Ele vai te guiar mostrando coisas que você não é capaz de ver. Amém. Muito bem. Amores, vem aí o Vida e Saúde, viu? Mas fica também marcadinho o nosso encontro para amanhã, que é às 14h30, né, Binal? Verdade. Vozes que acolhem e inspiram. Aniversário, hoje é aniversário da Rádio Novo Tempo, hein? E amanhã a gente vai ter um especial aqui na TV Novo Tempo, tá? Escapismo da realidade é o assunto do Vida e Saúde. Fica colado aí para você saber mais. Tchau. Valeu, gente. Boa tarde.